A incrível história do Cristo Redentor, monumento que enche de orgulho os brasileiros por terem no país a sétima maravilha em solo brasileiro. Fique atento que nos próximos minutos você irá embarcar no bondinho em direção ao túnel do tempo e descobrir todos os segredos dessa obra de arte. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro Pedro, comandante dessa viagem. Aperte o cinto e vamos em direção ao Rio de Janeiro, em específico o ano de 1859. O desejo de um monumento no alto do Corcovado partiu do padre francês Pierre-Marie Bos, que tinha a ideia de um símbolo religioso naquela área. A ideia inicial do padre era criar um monumento para homenagear a princesa Isabel. Porém, a própria princesa solicitou que erguesse a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Como justificativa, ele ser o verdadeiro responsável pelos homens. Esse desejo era tão grande que o padre até registrou no livro Imitação de Cristo. Mas, infelizmente, o padre não chegou a ver o seu sonho concretizado, pois faleceu em 1916. Mas a ideia continuava presente, aonde, no ano de 1922, surgiu a possibilidade da construção no topo do Corcovado. Na época, mais de 20 mil mulheres fizeram um abaixo-assinado ao presidente Epitácio Pessoa, solicitando a execução do Cristo. Após tal liberação, chegada a hora do planejamento da construção, foi levantado possíveis locais para a locação da estátua, mesmo sabendo dos desejos do padre Pierre. Entre os locais estudados estavam o Corcovado, o Morro Santo Antônio e o Pão de Açúcar. As pesquisas apenas reafirmaram que o Corcovado era o local perfeito, já que possuía um cenário montanhoso altíssimo e uma vista incrível. Em 1923, criou-se a Semana do Monumento, com o objetivo de arrecadar fundos para a construção. No entanto, surgiu o burburinho que a estátua seria um presente da França, algo que era totalmente um equívoco, já que parte do custo era em razão da campanha. O montante arrecadado para a construção foi de 2.500 contos de réis, já que era o dinheiro da época. Nós fomos atualizar esse valor para reais. O valor da construção do Cristo foi o equivalente a 9,5 milhões de reais. Com o dinheiro em caixa, foi a hora de escolher um projeto. A Arquidiocese propôs um concurso, sendo o ganhador Carlos Oswald. A primeira concepção da estrutura era uma imagem de Cristo segurando uma cruz e o globo, porém, apresentava pouca expressão. Depois de inúmeras propostas e conversas, chegaram a um consenso que a estátua deveria contemplar Jesus, cruz e a humanidade. Assim, surge a atual representação que conhecemos hoje, aonde a imagem de Cristo de braços abertos. Com o projeto definido, Carlos Oswald e Heitor da Silva Costa solicitaram o serviço de Paul Landowski, que era um artista incrível da França. Primeiramente, Paul preferiu reproduzir o projeto em uma estátua de 4 metros, para depois aumentar em escala em tamanho natural. Os envolvidos na execução do Cristo eram Heitor da Silva Costa, responsável por concepção, projeto e obra, Carlos Oswald, que era aquele ganhador do concurso por ter o melhor desenho, Paul Landowski, que é o artista responsável pela maquete e modelagem da mão e do rosto do Cristo, Albert Cacotte, gênio dos cálculos estruturais, Heitor Levi, encarregado geral da obra, Pedro Fernandes Viana da Silva, o engenheiro fiscal, e o cardeal Dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro. A estátua contempla as seguintes dimensões: 38 metros de altura, podendo ser comparado a um prédio de 3 andares, mas vale ressaltar que esse valor da altura é dividido em 30 metros ao monumento e 8 metros ao pedestal. Os braços abertos têm 28 metros, parte do seu interior é oco, ou seja, não existe material de enchimento dentro da estátua. A estátua veio da França em pedaços, somente a cabeça era dividida em 50 peças e cada uma das mãos media 3,2 metros. A cabeça do Cristo teve uma leve inclinação, dando a sensação que estaria olhando e protegendo todos. Por um olhar mais técnico, os motivos que levaram a tal inclinação eram os ventos fortes, sendo concebido 5 graus na sua inclinação para frente, assim conseguiria vencer aquela ventania. A mesma ideia foi realizada com os braços. Um fato pouco conhecido é que existe uma inclinação, uma diferença em média de 40 centímetros de comprimento de um braço para o outro, algo difícil de identificar
aos nossos olhos. A fundação está cravada em 4 metros de profundidade na rocha do platô. Para ajudar na cravação, foi utilizado dinamite e os vergalhões foram chumbados manualmente, assim garantindo uma melhor sustentação. Por meio da cravação, saem 4 pilares que contemplam 12 lajes sobrepostas. O peso total da estrutura chega a ser 1.145 toneladas, onde somente 30 toneladas é a cabeça. O pé do Cristo mede em média 1,35 m. Se fosse comprar uma sandália, essa numeração seria o tamanho 500. Vale ressaltar que o Cristo foi uma das primeiras obras no Brasil a utilizar treliça espacial 3D. O revestimento foi utilizado em pedra-sabão, em pequenos pedaços triangulares, cerca de aproximadamente 3 centímetros de cada lado, com 7 centímetros de espessura cada lado da peça. O formato das peças era em razão que facilitava no processo de colocação, assim todos os espaços eram preenchidos, formando um grande mosaico. Essas pedras eram confeccionadas pela população, em especial as mulheres, sendo essas mulheres, a maioria escreviam em algumas peças o nome dos seus familiares. O canteiro de obras contava com centenas de colaboradores, sendo instalado no alto do Corcovado. A maneira que os materiais chegavam até lá era por meio ferroviário, que até hoje se encontra lá. Nem todas as partes foram confeccionadas aqui no Brasil, sendo que a cabeça e as mãos foram feitas na França pelo escultor Paul Landowski. Alguns pesquisadores relatam que essas peças vieram por meio de navio, era um dos transportes mais utilizados na época. A ideia iniciou em 1922, marcando o centenário da independência do Brasil, sendo que a construção se iniciou somente em 1926 e finalizando em 1931, somando um período de execução de 5 anos. A inauguração foi no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. O custo baixo da construção foi graças ao concreto armado, que era tido como o novo material, visto que estava sendo empregado em inúmeras obras da época. Se fosse construída apenas de estrutura metálica, seria um valor exorbitante, sendo que o Cristo ele foi projetado a resistir ventos de até 250 km por hora. Um fato curioso é que existe um coração aparente representado no Cristo discretamente, remetendo ao Sagrado Coração de Jesus. Esse coração mede 1,30 m. Nessa região projetada, o mestre de obras Heitor Lévy, o engenheiro fiscal Pedro Fernandes, colocaram um frasco de vidro nessa área com um documento da árvore genealógica, em prol da devoção e gratidão. Na época, o engenheiro Heitor Lévy precisava estar à frente de vários serviços no canteiro de obras, aonde acabou morando e montando um escritório no alto do Corcovado. A segurança do trabalho é algo extremamente importante, já que alguns documentos relatam quase acidente do engenheiro Lévy, aonde ele estava no alto da estátua e de repente sofreu um susto. A sorte foi que os trabalhadores tiveram tempo de socorrer antes da queda brusca. Depois desse episódio, o engenheiro de credo judaico se converteu ao catolicismo. Em 1956, a Manchete entrevistou o senhor José Castro Soares, relatou que naquele tempo que era garoto e trabalhava na construção do Cristo, houveram grandes dificuldades devido ao trabalho em altura e os ventos fortíssimos. Abre aspas. O trabalho era pesado, difícil e perigoso. Naquelas alturas, sopravam constantemente ventos fortes e muitas vezes jogavam homens e materiais a metros de distância numa rajada sem o menor aviso. Fecha aspas. Um fato surpreendente é que não houveram mortes na construção do Cristo. Em 1975, a estátua se encontrava em situação de má conservação e excesso de iluminação, que estava atraindo inúmeros insetos noturnos e gerando um desequilíbrio na floresta da Tijuca. Ao completar 50 anos da sua construção, o Cristo passou por uma grande reforma para corrigir os problemas. Em forma de comemoração, após o fim das obras, o Papa da época, João Paulo II, esteve no local abençoando. No ano de 2007, houve uma eleição por meio de votos na internet e por telefone para eleger as mais belas obras que deveriam contemplar critérios de beleza arquitetônica, complexidade, valor histórico, valor cultural e outros. Na época, as votações chegaram a aproximadamente 100 milhões de votos, sendo a maior votação global naquela época. Entre as 20 finalistas, apenas 7 seriam classificadas. E felizmente, o Cristo foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno, ficando ao lado do Coliseu da Roma na Itália,
Machu Picchu no Peru, Muralha da China, as ruínas de Petra na Jordânia, Taj Mahal na Índia e outras obras. A estrutura está localizada em 710 metros acima do mar e em 2014 um raio atingiu a estrutura, danificando o dedo polegar. O fato já aconteceu outras vezes, sendo necessário a restauração. O local se tornou um verdadeiro ponto turístico, recebendo cerca de 2 milhões de turistas a cada ano. Atualmente é possível fazer algumas celebrações, como batizado, casamento, peregrinações e missas no Santuário do Cristo Redentor. Qual parte dessa história você não conhecia? Deixe um comentário aqui abaixo falando a parte que você não conhecia. Eu te faço convite, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Te espero na próxima viagem para nós mergulharmos na história de um grande monumento. Até o próximo vídeo e um forte abraço.